ou de R$1.000 para baixo, é a classe C, é a classe dos pobres. E eles dizem que a classe dos miseráveis é a classe D, se eu não me engano, que é aqueles que vivem com menos de um salário mínimo por mês, seria a classe dos miseráveis, dizem eles lá. Essa é a classificação da economia aí. O nosso conceito de pobre hoje não é um conceito de alguém que pode ter até uma casa, pode até ter alguns móveis, pode ter até alguma roupa para vestir, e que passa por dificuldade, mas está lá sobrevivendo. Mas o conceito de pobre para o judeu não era aquele que era humilde, como a gente aqui é, que pelo menos tem alguma coisinha para colocar dentro de casa. Pobre para o judeu era o mendigo da rua, era aquele que precisava todo dia ou depender da esmola de alguém, ou depender de algum serviço simples que ia surgir naquele dia para poder comer só o necessário. A pessoa varria alguma coisa, cortava algo, carregava algum balde d'água, ele ganhava aquelas 3 ou 4 moedinhas que só dava para ele comer no pão daquele dia. Jesus fala dos pobres que não são os pobres humildes, que têm ainda alguma coisa, é dos pobres mendigos. Agora veja, Jesus está dizendo que nós devemos ser pobres espirituais, não no sentido de a gente ser mesquinho, não no sentido de que a gente deve ser pessoas presas ao pecado. O pobre de Jesus aqui é o mendigo, no sentido de aquele que é dependente, aquele que é carente. No caso, dependente e carente de tudo aquilo que vem da mão do Senhor. Aleluia! Aleluia! Sabe alguém que deu o exemplo de ser pobre espiritualmente e Jesus se alegrou com esse exemplo de pobre? A mulher Ciro-Fenícia. Era uma mulher que tinha uma filha endemoniada, que ela saiu correndo atrás de Jesus, gritando para que Jesus libertasse a filha dela. Jesus se fez de sério, de duro naquela hora e não atendeu aquela mulher. E permitiu que aquela mulher passasse ali alguns minutos gritando, e ele não ouvia ela. Ele não atendia porque ele queria ver até onde aquela mulher estava disponível para chegar para pedir a libertação da filha dela. Então Pedro, que é o primeiro mais aperreado, disse: Senhor, despede essa mulher, manda essa mulher embora. Despeça, diga a ela que não vai curar a filha dela e pronto. Aí ele disse: espere um pouco, aguarde. E aí a mulher não aguenta, sai correndo atrás da frente, se lança aos pés de Jesus: Senhor, cura minha filha, porque ela está horrivelmente endemoniada. Aí o que Jesus fala? Não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma palavra dura, uma palavra que humilhou aquela mulher, porém ela precisava daquilo. Jesus jamais utilizaria uma palavra tão dura, irmãos, se não fosse para poder converter o coração de alguém. A gente acabou de ler aqui no Apocalipse 3,19, que ele fala assim: eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Ele amava aquela mulher. A palavra é dura, mas ele amava porque queria curar. Mas antes de ele curar a filha daquela mulher, isso é importante, antes de ele curar a filha daquela mulher, ele tinha que curar o orgulho do coração dela. Então ele dá essa palavra dura. E graças a Deus ela responde como convém. Ali ela se faz de pobre, irmãos. Ali ela se faz de pobre espiritual, de carente, de necessitada. Aí ela diz assim: Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do filho do dono. Aí Jesus agora elogia a mulher, porque o orgulho ali foi curado. E agora ele vai curar a filha da mulher. Porque ele diz: ô mulher, grande é a tua fé. Vai, Pai, a tua filha está curada. Então, esse exemplo dessa mulher é um bom exemplo para a gente entender o sentido de pobre espiritual. É o dependente, é o necessitado de Jesus, é o humilde, é aquele que diz: Senhor, não tenho nada, eu não tenho nenhum bem, eu não tenho nada de valor na minha alma, que eu chegue no céu e diga assim: Senhor, deixa eu entrar aqui, porque eu tenho um tesouro aqui para dar em troca da minha entrada no céu. Senhor, eu tenho algo para dar em troca. Nós não temos nada em troca, irmãos. Nós somos pobres espirituais, carentes, necessitados. Aquele que se acha rico espiritual é aquele que acha que tem um tesouro e que Deus deve valorizar ele porque ele faz muitas coisas boas. Essa riqueza Jesus não aceita.
Por isso que Jesus fala, felizes são aqueles que são pobres. Em Mateus ele vai acrescentar a palavra, pobres de espírito, necessitados de espírito, humildes de espírito. Esses que acham que não tem nada. Esses que sabem que não devem ser orgulhosos, mas devem ser humildes. Esses aí vão poder encontrar o reino de Deus. E aí eu queria lhe mostrar outras passagens que em algumas traduções usa a palavra pobre, mas também usa a palavra aflito, que é a mesma coisa, necessitado, aflito. Vamos abrir lá no Salmo 34, versículo 6. E vamos ver que esse sentimento de pobreza espiritual, de necessidade espiritual, é algo que já vem desde o Antigo Testamento. E isso deve estar no coração de todos nós. Salmo 34, versículo 6. Se eu não me engano, a tradução revista e corrigida é que vai utilizar nessas palavras, essas traduções, a palavra pobre. Mas em outras traduções vai usar a palavra aflito. Mas é o mesmo sentido. Salmo 34, versículo 6. Diz assim: clamou este pobre ao Senhor, e Ele o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Na revista atualizada está clamou este aflito, mas o sentido é o mesmo. Porque o que aflita é o que se acha em necessidade. Salmo 69, versículo 32 também. Anote aí. Salmo 69, versículo 32. Diz assim, ó: vejam isto os aflitos, ou os pobres, e se alegrem. Quanto a vós outros, os que buscai a Deus, que o vosso coração seja reavivado. Aleluia! Salmo 113, Salmo 113, versículo de número 7 e versículo de número 8. Salmo 113, versículo 7 e versículo de número 8. Ele diz: Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo ele ergue o necessitado, ou pobre, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aleluia! Ele ergue o pobre, ele ergue o humilde, ele ergue o necessitado. Salmo 132, versículo de número 15. Aqui ele fala de maneira material, mas nós também podemos enxergar espiritualmente. Salmo 132, versículo de número 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei aos seus pobres. Aleluia! Ele está claro aqui, irmãos. Os que são necessitados e aflitos e se colocam na dependência de Deus, acham o reino do Senhor. Acham o reino de Deus. E eu quero encerrar isso aqui dizendo o seguinte, irmãos. Nós somos pobres de tudo na área espiritual. Se você quer ter ideia da sua pobreza espiritual, da minha pobreza espiritual, Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos do Espírito. E vai falar os frutos do Espírito. Então você pega os frutos do Espírito e compara com o que você é. E você vai perceber o quanto é que você é pobre desses frutos, e que só com Jesus é que você pode tê-los na sua vida. Porque nós somos pobres de amor. Nós somos pobres de perseverança, de paciência, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio, de alegria e de paz. O ser humano sem Jesus é pobre de tudo isso. Só em Jesus, na dependência de Jesus, ele começa a receber isso todo dia. Ele começa a receber isso todo dia. Ele recebe do amor, ele recebe da mansidão, ele recebe do domínio próprio. Por isso que nós, os pobres de espírito, cada um de nós aqui, a gente entende e a gente entra no reino de Deus. O reino de Deus é feito por pobres e não por ricos, que dizem, eu não preciso. Quando você chega para evangelizar para alguém, falar para ele de Jesus, a pessoa diz, eu não preciso de Jesus. Mas você é escravo do pecado? Não. Eu consigo me libertar de qualquer coisa que eu quiser. Esse aí se acha rico, que não precisa de nada. Jesus fala, ai de vocês ricos,
porque você já tem a consolação de você. Vocês já se amoldaram, já aceitaram a ideia de que vocês não precisam de mim. São ricos, não necessitam de nada de mim. Aleluia! Que pena. Os ais de Jesus, irmãos, são lamentos, porque Ele se lamenta pelas almas que se enganam. Jesus se lamenta pelas almas que pensam que são ricas. E nós estamos aqui para declarar: Senhor, nós somos pobres de Ti, necessitados de Ti. E vamos entrar nos céus com as mãos estendidas, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho, só o Senhor pode me dar. Tudo que eu tenho, só o Senhor pode me conceder. Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração final em nome de Jesus.